Um apoio, Lei Paulo Gustavo de Pernambuco. Bem-vindos a mais um episódio do podcast 80 anos do Arquivo Público, a memória de Pernambuco. Olá, hoje estamos aqui com o senhor Hildo Leal. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Bem, meu nome é Hildo Leal da Rosa. Estou aqui no arquivo desde 1985. Ou seja, eu vou fazer 40 anos aqui no Arquivo Público. Me conta um pouco da sua história com o Arquivo Público. Eu entrei no serviço público numa época em que mal havia concursos. Então a gente, de uma forma ou de outra, conseguia entrar no Estado dessa forma, e foi assim que eu entrei, como um funcionário contratado. Alguns anos depois, aí eu fui efetivado. E, como eu disse, eu estou completando, nesses próximos dias, 40 anos aqui no Arquivo Público. Qual o setor que o senhor trabalha e qual a importância dele? Bem, quando eu cheguei aqui, estava-se abrindo pacotes de documentos que ninguém sabia o que continham. E eu trabalhei com isso durante muito tempo. Então, tinha livros e pacotes de documentos de tudo que você pudesse imaginar. Mas, na sua maioria, era documentação do governo do Estado. A documentação que o governo recebeu e guardou, e a cópia da documentação que o governo expediu. Então, são milhares de documentos, milhares de volumes, pacotes ou volumes encadernados, que eu e mais algumas pessoas trabalhamos durante anos. Desde que eu cheguei aqui, eu fui lotado exatamente no setor de manuscritos, que é o que me encanta até hoje, porque é onde a gente encontra a história de Pernambuco, às vezes em detalhe. Como funcionam as atividades no setor de manuscritos? Bem, a gente, desde que eu estou aqui, o que se procurava era conhecer o conteúdo de cada livro e de cada pacote, porque ninguém sabia. Às vezes era um pacote que não tinha numeração nem sinal algum. Na medida que a gente ia abrindo esses volumes, esses pacotes, a gente ia identificando a qual fundo pertencia, e a gente trabalhava principalmente com a documentação produzida e acumulada pelo governo do Estado. O arquivo funcionou, quando o arquivo é criado, ele funcionou no Palácio do Governo, num daqueles prédios que tem, um é o quartel e o outro é no lado oposto, com o Palácio do Governo no meio. Então o arquivo era ali, junto do Palácio do Governo. Com o passar do tempo e a gente conseguindo juntar ou receber mais documentos de secretarias do Estado, a gente precisou de espaço. Aí é quando a gente ocupou esse prédio, que era a Biblioteca Pública, e depois, com o passar do tempo, de um prédio apenas, onde se guardava toda a documentação que existia na época, referente ao governo do Estado, a gente chegou a ocupar, aqui nas redondezas, o prédio onde nós estamos, que é a antiga Biblioteca Pública, e mais 3 anexos. E como era muito difícil a gente trabalhar em 4 prédios diferentes, foi quando o governo alugou o prédio que a gente chama o anexo da Rua Imperial. Então, toda a documentação do governo do Estado e de vários órgãos pertencentes ao governo do Estado estão acolhidos nesse prédio que a gente chama o anexo da Rua Imperial, que, aliás, está numa fase péssima. Ano passado a gente teve muita chuva e muito vento, e partes do telhado onde estão os documentos, as telhas voaram ou saíram do seu lugar. A gente não chegou a perder nenhum documento, mas, de qualquer forma, o prejuízo é muito grande, porque quase toda a documentação do Estado de Pernambuco está nesse prédio, e um dos seus maiores problemas é goteiras. Então a gente tem que ficar vigiando sempre que cai uma chuva, andar pelo prédio onde estão os documentos, para ver se alguma goteira está caindo em cima dos documentos. Felizmente,
Eu costumo dizer há muito tempo que o arquivo tem um anjo da guarda. Toda vez que está acontecendo um desastre, a gente está chegando. E o que a gente guarda no arquivo público, volto a dizer, é importante e não é só para Pernambuco, não, é para boa parte do Brasil. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um apoio, Lei Paulo Gustavo de Pernambuco.